Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos retomar o tema sobre polígonos, né? Nós já vimos esse conteúdo, mas hoje nós vamos retomar esse tema. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, conforme nós vimos no vídeo aí anterior à explicação sobre polígonos, os polígonos, eles são figuras geométricas, né? São figuras planas, fechadas, sempre fechadas. Os polígonos nunca são abertos e são compostos por segmentos de reta, mas essas retas não se cruzam. Isso são polígonos, ok? Então, são figuras geométricas planas que são compostas por segmentos de retas e essas retas não se cruzam e os polígonos são fechados, nunca abertos, ok? Então, hoje vocês vão abrir o livrinho de vocês aí na página 149. Nós vamos fazer as atividades do livro integrado das páginas 149 até a página 152. E também faremos as atividades no caderno Net Saber na página 21, tá? Então, vamos lá. Na primeira parte aí do livro integrado, nós temos aí o seguinte: observe as figuras e assinale aquelas que são formadas somente por linhas retas. Então, tá bem fácil de encontrar aí as figuras que são formadas somente por linhas retas, mas essas linhas retas não se cruzarão, tá bom? Depois, todas as figuras que você selecionou são chamadas de polígonos. Assinale somente as características que correspondem às formas assinaladas e aprenda o que são polígonos. Então, vamos comigo. Polígonos são formas abertas? Não, nós aprendemos que são fechadas. Então, descarta. São formas fechadas, sim. Os polígonos são formados somente por segmentos de reta? Ok. Os polígonos são formados por retas e curvas? Não, como eu disse antes, os polígonos são formados somente por segmentos de reta. As arestas se cruzam? As arestas se cruzam? Não, nos polígonos não. As arestas não se cruzam, então essa opção você consegue marcar. São figuras planas? Os polígonos são planos? Sim. São tridimensionais? Não, eles não são sólidos geométricos, né? São figuras planas. E aí vocês vão escrever depois como nós podemos definir um polígono. Então, todas as características que vocês marcaram vão definir o que são polígonos. Então, você vai escrever aí embaixo, tá? Lá no número 6, diz assim: observe cada polígono e escreva a quantidade de lados, vértices e ângulos internos que ele possui. Então, vocês irão escrever quantos lados, quantos vértices e quantos ângulos internos cada polígono vai possuir. Bem, se ele tem 3 lados, automaticamente ele vai ter 3 vértices e automaticamente ele também terá 3 ângulos internos, tá? No número 7, de acordo com o número de lados, os polígonos vão receber nomes, como nós vimos no vídeo, né? Se ele tem 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero. Se ele tem 5 lados, pentágono. Se ele tem 6 lados, hexágono. Se ele tem 7 lados, heptágono. Se ele tem 8 lados, octógono. Se ele tem 9 lados, eneágono. E se ele tem 10 lados, decágono. Então, a quantidade de lados desse polígono vai dizer qual é o nomezinho dele, tá bom? Então, vocês aí no número 7 irão relacionar, combinado? Lá no número 8, nós vamos entender que é o seguinte: os lados
dos polígonos, perdão, eles não precisam ter a mesma medida. Por exemplo, um lado pode medir 3 centímetros, o outro pode medir 4 centímetros, o outro pode medir 5 centímetros. Eles não precisam ter a mesma medida, mas quando todos os lados são iguais, quando todos os lados dos polígonos são iguais, eles se chamam polígonos regulares. Por quê? Porque são regulares? Porque todos os lados vão ser iguais. Por exemplo, um triângulo em que todos os seus lados medem a mesma coisa, por exemplo, um lado mede 3, do outro 3 e o outro 3. Os seus 3 lados são iguais. Então, eu chamo esse polígono de polígono regular. Um quadrado, né? Todos os lados iguais. E aí, você tem um polígono regular. Então, no número 8, vocês irão desenhar polígonos, né? Então, vocês vão desenhar um quadrilátero não regular. O que é um quadrilátero não regular? Um quadrilátero não regular é um polígono de 4 lados, mas os seus lados não vão ser iguais. Então, um lado tem que ser maior do que o outro para que ele seja não regular. Depois vocês irão desenhar um triângulo regular. O que é um triângulo regular? É um triângulo em que todos os seus lados são iguais. Como que você vai fazer isso? Com o auxílio de uma reguinha. E aí você vai escrever os centímetros de cada lado para mim, tá bom? Então, vamos imaginar que você vai desenhar um triângulo em que cada lado vão ter 3 centímetros, 4 centímetros, não sei. Mas tem que ser todos os lados iguais, porque ele vai ser regular. Depois vocês vão desenhar um pentágono regular. O que é um pentágono? É um polígono que tem 5 lados. E todos esses 5 lados também têm que ter a mesma medida, são medidas iguais. Então, você também vai escrever quanto mede cada lado do seu pentágono, tá bom? O seu pentágono precisa ter 5 lados. Depois, vocês vão desenhar um octógono não regular. Se você vai desenhar um octógono não regular, você nem precisa utilizar a régua. Esse polígono, o octógono, ele precisa ter 8 lados. Lembrando, polígonos são figuras fechadas, então não pode estar aberto. E ele vai ter 8 lados. Essas linhas não vão se cruzar, mas não precisam ter a mesma medida, tá? As linhas não se cruzam, mas não precisam ter a mesma medida, porque você vai desenhar um não regular, tá bom? Os polígonos regulares possuem a mesma medida em todos os lados. Os polígonos não regulares não possuem a mesma medida em todos os lados, ok? Lá na página 152, vocês vão utilizar uma régua e aí vocês vão medir e escrever as medidas. Então, olhem só, AB, então você vai medir aí de A a B e vai dizer quantos centímetros tem. BC, AC, conseguiram compreender? Você vai me dizer todas as medidas. Lá embaixo diz assim, os triângulos são classificados de acordo com o tamanho dos seus lados. Então, os triângulos eles podem ser equiláteros, isósceles e escaleno. Nós vamos ver isso na próxima aula, mas eles são classificados de acordo com as medidas do seu lado. Então, olhem só. Observe os triângulos azuis e escreva o que eles têm em comum. Aí vocês vão dizer se eles têm os 3 lados de medidas diferentes ou se são iguais. Depois, observe os triângulos vermelhos e escreva os que eles têm em comum. A mesma coisa, vocês vão dizer se suas medidas são iguais ou se são diferentes. Depois, observe os triângulos verdes e escreva o que eles têm em comum. Vocês também vão dizer se todas as medidas são iguais, se todas as medidas são diferentes ou se são 2 lados iguais e um diferente. Vocês vão dizer o que eles vão ter em comum, tá? Agora nós vamos para o caderno Net Saber, lá na página 21. Na página 21 tem uma tabelinha em que vocês só vão completar. Tem assim, primeiro tem o nome, tem um polígono já. Você vai dizer o número de lados que esse polígono tem, vai escrever, vai dizer o nome dele.
Depois, nós temos um outro polígono, aí está o número de lados vazio, você preenche, mas o nome dele já tem, que é o quadrado. Depois, nós não temos o polígono, nós não temos o número de lado, nós só temos o nome dele. E o nome dele se chama eneágono. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar desenhar lá no espaço do polígono e vai precisar dizer qual é a quantidade de lados que possui um eneágono. Depois, nós não temos nada, e aí você vai desenhar o polígono que pode estar faltando. Depois, vocês têm o polígono, tem o número de lados, mas não tem um nome. Bem, se o polígono tem 5 lados, qual é o nome dele? Você só vai preencher com o nome. Depois, nós temos um polígono de 4 lados, né? E ele já tem um nome, é o trapézio. Então, você só vai preencher o número de lados dele. Depois, nós temos um outro polígono, também de 4 lados. Você vai dizer o número de lados e qual é o nome desse polígono. Conseguiram compreender? Espero que vocês tenham entendido. Façam com muita atenção. Na próxima aula, nós vamos precisar de transferidor. Então, o transferidor foi pedido no material escolar de vocês no início do ano. Então, façam o seguinte, procurem aí no material de vocês, veio um kitzinho de transferidor. Quem ainda não comprou, compre, e caso não encontre, nós também temos no material de apoio, que aí vai ser destacado na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um beijo, uma boa aula e fiquem com Deus.